Só que você tá botando exogenamente uma substância ali Desse tamanhinho. e, cara, talvez assim possa desbalancear alguma região ou outra. E tem épocas da vida que não é. A gente sabe que a maconha tem grupo de risco, como qualquer outra droga. Álcool tem grupo de risco, cigarro tem grupo de risco, açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro. Então é isso que a gente ia falar. Não pode fumar maconha adolescente. Pronto. Gestante não O que é pode. adolescente? Pelo menos até os 25 anos. É isso Que é onde que termina de amadurecer o córtex pré-frontal. Vixe. A questão sobre o funcionamento do cérebro de pessoas que consomem maconha é complexa e envolve vários aspectos. A maconha contém substâncias químicas, como o tetrahidrocannabinol, THC, e o canabidiol, CBD, que interagem com o sistema endocannabinoide do corpo humano. O sistema endocannabinoide é responsável por regular uma variedade de funções fisiológicas, como o humor, o sono, o apetite e a percepção da dor. Ele possui receptores distribuídos por todo o cérebro e pelo corpo, e esses receptores interagem com os compostos encontrados na maconha. O THC, por exemplo, é o principal componente psicoativo da maconha e pode afetar áreas do cérebro relacionadas ao pensamento, à memória, ao prazer, à coordenação e ao movimento. Já o CBD, embora não seja psicoativo, tem sido associado a efeitos terapêuticos, como o alívio da dor, a redução da ansiedade e a melhoria do sono. Quanto ao funcionamento do cérebro de pessoas que consomem maconha, em comparação com pessoas que não consomem, os estudos têm produzido resultados variados e muitas vezes contraditórios. Alguns estudos sugerem que o uso prolongado e pesado de maconha pode estar associado a efeitos negativos na cognição, na memória e em outras funções cerebrais. No entanto, outros estudos indicam que esses efeitos podem ser reversíveis após a cessação do uso da droga. Além disso, é importante considerar que cada pessoa é única e pode reagir de maneira diferente ao consumo de maconha, dependendo de fatores como a quantidade consumida, a frequência do uso, a idade de início do uso e a predisposição genética. Quanto à questão da legalização e regulamentação da maconha, muitos países têm adotado abordagens diversas, que vão desde a descriminalização até a legalização para uso medicinal e recreativo. Essas políticas muitas vezes são baseadas em evidências científicas, considerações de saúde pública e questões sociais e econômicas. Em relação ao Brasil, como você mencionou, o debate sobre a maconha ainda é marcado por preconceitos e falta de informação científica. No entanto, cada vez mais vozes na comunidade científica e na sociedade civil estão defendendo uma abordagem mais baseada em evidências e humanitária em relação ao uso da maconha, especialmente no contexto de seus potenciais benefícios medicinais. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do novo energético natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Ao abordar um tema que tem sido objeto de discussão em diversas esferas da sociedade, a regulamentação da maconha. Este é um assunto complexo e controverso, que merece uma análise cuidadosa e baseada em evidências. Em muitos países, especialmente em alguns estados dos Estados Unidos, observamos avanços significativos na regulamentação do uso da maconha. Nessas regiões, é possível adquirir a substância em farmácias autorizadas e até mesmo cultivá-la para uso pessoal. No entanto, ainda há lugares como o Brasil, onde a maconha permanece criminalizada e fora de qualquer controle regulatório. Ao discutir a regulamentação da maconha, é importante considerar os grupos de risco associados ao seu uso.
Estudos científicos têm demonstrado que gestantes, pessoas com predisposição a distúrbios psiquiátricos, como psicose e esquizofrenia, e adolescentes, estão mais suscetíveis a sofrerem consequências negativas decorrentes do consumo de maconha. Da mesma forma que há restrições e orientações para o consumo de álcool e tabaco em determinados grupos, deveríamos adotar uma abordagem semelhante em relação à maconha. Um aspecto crucial da regulamentação é garantir que os consumidores tenham acesso a produtos de qualidade, livres de contaminações e em dosagens conhecidas. No entanto, atualmente, muitas pessoas têm acesso apenas à maconha de procedência desconhecida, que pode ser misturada com substâncias prejudiciais à saúde. Quanto aos efeitos da maconha, é importante reconhecer tanto seus benefícios quanto seus riscos. A cannabis sativa é uma planta com propriedades terapêuticas comprovadas, sendo utilizada no tratamento de diversas condições médicas, como epilepsia, ansiedade e até mesmo algumas formas de câncer. No entanto, seu uso recreativo deve ser abordado com cautela, considerando o potencial para o desenvolvimento de dependência e os efeitos adversos do consumo excessivo. Em resumo, a regulamentação da maconha é um assunto complexo, que envolve questões de saúde pública, segurança e direitos individuais. É fundamental que essa discussão seja embasada em evidências científicas e considere as necessidades e os riscos de diferentes grupos da sociedade. Compreendo plenamente a importância de abordar a questão dos vícios, sejam eles relacionados a substâncias ou comportamentos. É fundamental reconhecer que o cérebro humano é intrinsecamente motivado a buscar comportamentos reforçadores, que ativam regiões específicas, como o núcleo accumbens. Essas regiões do cérebro podem ser ativadas tanto por comportamentos considerados saudáveis, como a prática religiosa, a prática esportiva ou a filantropia, quanto por comportamentos associados ao consumo de substâncias psicoativas, como cigarro e álcool. Portanto, é inegável que todos nós, em algum nível, buscamos formas de gratificação e alívio do estresse. Entretanto, é importante ressaltar que o uso de drogas pode representar um risco maior para o equilíbrio desse sistema. Enquanto atividades saudáveis, como a prática esportiva, estimulam o próprio cérebro a produzir substâncias neurotransmissoras, o consumo de drogas introduz substâncias exógenas no organismo, potencialmente desbalanceando certas regiões cerebrais. No caso específico da maconha, é válido considerar que o nosso cérebro possui um sistema endocannabinoide interno, que regula uma série de funções. Ao introduzir canabinoides exógenos através do consumo de maconha, há o risco de interferir nesse sistema de regulação, especialmente em períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral, como na adolescência. Portanto, ao abordar o tema do consumo de maconha por adolescentes, é crucial basear nossas considerações em estudos científicos que demonstram os potenciais efeitos adversos dessa prática sobre o neurodesenvolvimento. É importante ressaltar que as restrições ao consumo de maconha por adolescentes não são meramente arbitrárias, mas sim fundamentadas em evidências científicas robustas. Assim, é fundamental que nossa abordagem seja guiada pelo conhecimento científico disponível, visando promover a saúde e o bem-estar da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis, como os adolescentes. Obrigado por assistir.